A sala de reuniões cheirava a café frio e ambição contida. Henrique Almeida revisava o terceiro contrato da manhã com a mesma expressão impassível que mantinha há anos. Aos 38 anos havia construído um império de tecnologia baseado em 3 princípios: eficiência, distanciamento e controle absoluto. Os números na tela à sua frente eram perfeitos. Tudo se encaixava, tudo menos o tremor quase imperceptível na voz do gerente financeiro ao apresentar as projeções trimestrais. Henrique me levantou o olhar, simplesmente deslizou um dedo sobre o tablet e passou para o próximo slide. A mensagem era clara: continue. Não havia tempo para inseguranças. Ele alcançou o copo de água mineral à sua direita. Bebeu um gole calculado e foi então que seu telefone vibrou contra a madeira de cerejeira da mesa. Uma notificação, normalmente ele as ignorava durante as reuniões, mas o nome na tela o fez verificar. Valéria Costa, sua assistente. Se ela interrompia, era importante. Ele deslizou o dedo para abrir a mensagem e quase se engasgou. Adorei a noite passada. Da próxima vez eu cozinho. A água desceu pelo caminho errado. Tossiu uma vez discretamente, mas de forma audível. Todos na sala se viraram para ele. Henrique Almeida nunca tossia. Henrique Almeida nunca perdia a compostura. Desculpem, murmurou limpando a boca com um guardanapo branco que parecia ter surgido do nada. Continuem. Mas sua mente já não estava na reunião. Ele releu a mensagem. As palavras não mudavam. Adorei a noite passada. Que noite! Que diabos isso significava? Valéria Costa era sua assistente há 3 anos. 3 anos de eficiência mecânica de e-mails perfeitamente redigidos, de agendas sincronizadas ao segundo. Nunca houve uma noite passada. Nunca houve nada que não fosse estritamente profissional, a menos que... A compreensão veio como um soco surdo no estômago. A mensagem não era para ele. Valéria acabara de lhe enviar por engano uma mensagem íntima destinada a outra pessoa, a alguém com quem ela havia compartilhado uma noite, alguém que aparentemente cozinhava, alguém que não era ele. Pela primeira vez em anos, Henrique Almeida sentiu-se completamente fora de controle. Agora, antes de continuar com esta história que mal começou, quero te pedir algo. Se você chegou até aqui e esta narrativa está te prendendo, te convido a deixar o seu like. É uma forma simples de apoiar este trabalho, de me dizer que vale a pena continuar criando histórias como esta. E se você realmente quer me acompanhar em mais relatos como este, inscreva-se. Cada inscrição me motiva a continuar escrevendo, a continuar explorando estes universos emocionais que tanto gosto de compartilhar com você. Obrigado por estar aqui. Agora sim, voltemos a Henrique e a essa mensagem que está prestes a mudar absolutamente tudo. A reunião terminou sem que Henrique conseguisse se lembrar de uma única palavra do que havia sido discutido. Assinou documentos que provavelmente deveria ter lido com mais atenção. Assentiu quando aparentemente devia assentir, mas seu cérebro estava em outro lugar, reproduzindo incessantemente aquela mensagem. Adorei a noite passada. Quem era Valéria Costa fora daquele escritório? Em 3 anos nunca havia se perguntado. Sabia que ela era pontual, que tinha uma memória fotográfica invejável, que jamais cometia erros. Sabia que chegava 15 minutos antes dele todas as manhãs e saía 15 minutos depois. Todas as noites. Sabia que preparava o café exatamente como ele gostava e que antecipava suas necessidades antes que ele mesmo as identificasse. Mas era só isso. Não sabia sua idade exata, não sabia onde morava, não sabia se tinha um parceiro família Hobbes. Não sabia absolutamente nada de sua vida real, da mulher que existia além do terninho cinza e do sorriso profissional. Até aquele momento nunca havia se importado. Quando voltou para seu escritório, ela estava em sua mesa do outro lado da parede de vidro que separava os 2 espaços. Digitava com velocidade concentrada na tela, com a testa levemente franzida da forma que sempre fazia quando organizava sua agenda. O cabelo castanho preso em um coque impecável, os óculos de armação fina, que só usava para trabalhar no computador, a blusa branca abotoada até o pescoço. Nada nela sugeria alguém que cozinhava para outras pessoas, alguém que tinha noites passadas dignas de serem lembradas. Henrique sentou-se em sua cadeira de couro e virou-se para Jesus para a janela. Do 22º andar, a cidade de São Paulo se estendia como um mapa de possibilidades e conquistas.
Ele havia construído tudo isso do zero. Havia transformado uma ideia em um software, o software em uma empresa, a empresa em um império. Controlava cada variável, cada risco, cada movimento, mas não conseguia controlar a curiosidade que agora lhe corroía as entranhas. Apertou o botão do intercomunicador. Valéria. Pode vir um momento. E imediatamente a viu se levantar. Através do vidro, alisou a saia cinza com um gesto automático, pegou seu tablet e se dirigiu ao escritório dele. Seus saltos soavam com um ritmo preciso contra o piso de mármore. Bateu 2 vezes antes de entrar como sempre. Precisa de algo, Sr. Almeida e Henrique? Girou a cadeira em direção a ela. Observou-a de pé em frente à sua mesa com aquela postura perfeita que havia visto 1000 vezes e nunca havia realmente olhado. Alta, magra, sem ser frágil, com uma elegância natural que não precisava de ostentação. Sua mensagem desta manhã, disse ele sem preâmbulos. A mudança foi instantânea. A cor abandonou seu rosto tão rápido que Henrique pensou que ela poderia desmaiar. Seus olhos, que até aquele momento eram profissionais e distantes, se arregalaram com puro horror. "Oh, meu Deus!" sussurrou. O tablete quase caiu de suas mãos. "Oh, meu Deus, sinto muito. Aquela mensagem não era para mim", completou Henrique. "Imaginei." O silêncio que se seguiu foi provavelmente o mais desconfortável que ele havia experimentado em sua vida adulta. Valéria parecia estar considerando seriamente a possibilidade de se demitir naquele mesmo instante, ou talvez que o chão se abrisse e a engolisse. Seu rosto passou do branco puro para um vermelho intenso que se estendia do pescoço até as bochechas. "Sr. Almeida, eu sinto muitíssimo. Foi um erro terrível. Eu estava escrevendo para um amigo e seu nome aparece primeiro nos meus contatos recentes e eu simplesmente não prestei atenção. Nunca foi minha intenção incomodá-lo." Ela parou, respirando com dificuldade, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Por alguma razão que Henrique não conseguiu explicar, aquilo o divertiu. Não conseguia se lembrar da última vez que algo o havia divertido genuinamente. "Entendo", disse ele, e sua voz soou mais suave do que pretendia. "Erros acontecem." Valéria olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar em uma língua extraterrestre. Provavelmente esperava uma demissão, uma repreensão ou pelo menos um comentário sarcástico. Mas Henrique descobriu que não queria fazer nenhuma dessas coisas. O que ele queria era informação. "Essa noite passada que você tanto gostou", continuou ele, observando como ela praticamente se encolhia a cada palavra. "Foi algo especial, não é?" "Não", respondeu ela rapidamente. "Rápido demais. Quer dizer, foi agradável, mas não é. Não há nada sério, só um encontro. Uma pessoa que conheci há pouco tempo. E por que estou te contando isso?" A pergunta pareceu dirigida mais a si mesma do que a ele. Henrique poderia ter encerrado a conversa ali. Deveria tê-lo feito, mas algo na forma como ela havia pronunciado, uma pessoa que conhecia há pouco tempo, o incomodou de uma maneira que ele não conseguiu identificar. "Não costumo perguntar sobre a vida pessoal dos meus funcionários", admitiu, "mas suponho que 3 anos de trabalho impecável mereçam pelo menos uma conversa humana de vez em quando." Valéria piscou 1 vez, 2 vezes, como se estivesse recalibrando tudo o que sabia sobre ele. "Obrigada", murmurou finalmente. "E novamente sinto muito. Não vai acontecer de novo. Não se preocupe." Henrique fez um gesto de despedida com a mão, mas certifique-se de verificar bem o destinatário da próxima vez. Não queremos que suas mensagens românticas acabem na caixa de entrada do diretor financeiro. Ela sorriu. Foi apenas uma pequena curva em seus lábios, rápida como um relâmpago, mas real. E pela primeira vez, Henrique notou que ela tinha uma covinha na bochecha esquerda. Valéria saiu do escritório com a dignidade que conseguiu reunir, embora suas bochechas ainda estivessem vermelhas. Henrique a viu voltar para sua mesa, sentar-se e cobrir o rosto com as 2 mãos por exatamente 5 segundos antes de voltar ao trabalho. E ele ficou olhando para o espaço vazio em frente à sua mesa, perguntando-se o que diabos tinha acabado de acontecer. "Olá, que bom ter você aqui. Sou a diretora de produção deste canal e quero interromper um momento a história para te contar algo com total transparência. Sim, utilizamos ferramentas de inteligência artificial como parte do processo de produção para melhorar detalhes técnicos e te oferecer um conteúdo mais atraente e cuidadoso. Mas as ideias
As emoções e cada história que você ouve aqui nascem de pessoas reais, de uma equipe que gosta de criar e compartilhar com você, a partir da criatividade e da sensibilidade. Lemos todos os comentários e adoramos saber como nossas histórias te fazem sentir. Sua participação é parte essencial deste espaço e nos inspira a continuar criando. Obrigado por estar aqui e por compartilhar essa paixão conosco. Agora sim, vamos continuar com a história. Os dias seguintes foram estranhos. Henrique se descobriu prestando atenção em coisas que nunca havia notado. A forma como Valéria cantarolava baixinho quando pensava que ninguém a ouvia. O fato de que ela sempre almoçava em sua mesa, geralmente algo leve que trazia de casa em potes de vidro. O detalhe de que toda sexta-feira usava brincos diferentes, às vezes pequenos e discretos, outras vezes mais elaborados. Uma tarde ele a viu de seu escritório falando ao telefone com alguém. Sua expressão era completamente diferente da que usava no trabalho. Mais suave, mais genuína. Ela ria de algo que lhe diziam. E Henrique notou que seu riso era melodioso, quase musical. Quando desligou, suspirou de uma maneira que parecia carregar o peso do mundo. Foi então que ele percebeu que nunca a havia visto realmente feliz. Profissional sim, eficiente, sempre cortês, com certeza, mas feliz, genuinamente feliz, nunca. Na sexta-feira à tarde, Henrique fez algo completamente fora de seu caráter. Ficou no escritório até tarde, mais do que o necessário, sem nenhuma razão específica, às 18h30. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Às 19h, só restavam os do turno da noite da tecnologia e segurança. E Valéria. Ele a observou de seu escritório enquanto ela organizava papéis, desligava o computador, pegava a bolsa, mas então, em vez de ir diretamente para o elevador, entrou no banheiro feminino. Henrique não tinha a intenção de espreitá-la. Realmente não tinha, mas quando ela saiu 15 minutos depois, havia se transformado completamente. Já não usava o terninho cinza. Em seu lugar, um jeans escuro e uma blusa verde esmeralda que nunca seria apropriada para o escritório, mas que lhe caía perfeitamente. O cabelo castanho caía solto sobre seus ombros em ondas naturais que ele nunca havia visto. Sem os óculos, com uma maquiagem diferente, mais ousada. Era a mesma mulher, mas também era alguém completamente diferente. Parecia jovem, bonita, viva. Henrique sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia há anos e odiou. Durante o fim de semana tentou esquecer o assunto. Jogou golfe com sócios, revisou relatórios, compareceu aí a um jantar de negócios onde conheceu uma mulher atraente que estava claramente interessada nele. Ela era tudo o que se supunha que ele devesse procurar, sofisticada, bem-sucedida, sem complicações. Mas quando ela sorriu para ele, a única coisa em que conseguiu pensar foi que seu sorriso não tinha covinhas. No domingo à noite, enquanto bebia uísque na varanda de sua cobertura, fez algo que quebrava todas as suas regras autoimpostas. Escreveu para Valéria. Espero que esteja tudo bem. Apertou enviar antes de poder se arrepender. Depois ficou olhando para o telefone como um adolescente, esperando a resposta do seu primeiro amor. Ridículo. Ele tinha 38 anos e havia negociado com empresários que movimentavam bilhões. Não deveria estar nervoso por uma mensagem de texto. A resposta chegou 10 minutos depois. Tudo bem, obrigada. Aconteceu alguma coisa. Não só queria ter certeza. Às vezes esqueço que meus funcionários têm vida fora do trabalho. 3 pontos piscando. Desapareceram. Voltaram a aparecer. É um detalhe muito amável da sua parte. Obrigada por perguntar. Henrique escreveu e apagou 3 respostas diferentes antes de finalmente enviar. Como foi o seu fim de semana? Desta vez a resposta demorou mais. Tranquilo, passei um tempo com meu irmão. O seu irmão. Não sabia que tinha um irmão. Não sabia que você tinha um irmão. Não costumo falar muito da minha vida pessoal no trabalho. Era uma repreensão gentil, mas uma repreensão afinal. Henrique sorriu. Você tem razão, mas suponho que posso aprender. Mais velho ou mais novo? Mais novo tem 23 anos e estuda enfermagem. Ele deve se orgulhar de você. A resposta chegou depois de uma longa pausa. Eu me orgulho dele. Henrique quis continuar perguntando, quis saber mais. Mas algo no tom da mensagem lhe disse que deveria parar.
Já havia cruzado limites suficientes por uma noite. Nos vemos amanhã, então. Descanse. Você também, Sr. Almeida. Henrique ficou olhando para a tela mesmo depois que a conversa terminou. Serviu-se de mais uísque, mas não bebeu. O líquido âmbar brilhava sob as luzes da cidade, refletindo mil possibilidades que ele nunca havia se permitido considerar. Algo havia mudado. Aquela mensagem errada havia aberto uma porta que ele nem sabia que existia. E agora que estava entreaberta, descobria que queria abri-la completamente, só que não sabia como. Henrique Almeida sabia fechar negócios milionários, sabia ler balanços financeiros, sabia manipular conselhos de administração, mas não sabia como falar com uma mulher que lhe importava. Porque em algum momento dos últimos dias, sem perceber exatamente quando Valéria Costa havia começado a lhe importar. Na segunda-feira, Henrique chegou ao escritório com uma missão mudar. Não sabia exatamente o que isso significava ou como conseguir, mas sabia que tinha que tentar. Começou com algo pequeno. Quando Valéria lhe trouxe seu café da manhã, ele disse: "Obrigado, Valéria. Aprecio que você se lembre exatamente como eu gosto." Ela o olhou surpresa. "É o meu trabalho. Mesmo assim, obrigado." A covinha apareceu brevemente. Durante a reunião de equipe daquela manhã, Henrique fez algo que nunca havia feito. Prestou atenção aos nomes. Quando o jovem do departamento de design, Matheus, apresentou uma proposta brilhante. Henrique não apenas a aprovou, mas se lembrou do nome dele e o mencionou especificamente ao parabenizá-lo. A mudança na atmosfera da sala foi palpável. Na hora do almoço, em vez de comer sozinho em seu escritório, como sempre, desceu ao refeitório do prédio. Nunca o havia feito em 3 anos. Os funcionários o olharam como se um unicórnio tivesse aparecido. Comprou um sanduíche que provavelmente era terrível. Sentou-se em uma mesa vazia e simplesmente observou. Observou como as equipes se misturavam, como riam juntas, como compartilhavam não apenas espaço, mas vida. Viu Valéria em uma mesa no fundo almoçando com 2 mulheres do Departamento de Recursos Humanos. Ela ouvia atentamente uma delas que parecia estar contando uma história complicada. Valéria assentia, oferecia palavras que ele não podia ouvir à distância, colocava a mão no braço da outra mulher em um gesto de consolo. Cuidava das pessoas, era sua natureza. Naquela tarde houve um aniversário no andar da administração. Henrique soube porque ouviu o alvoroço de seu escritório. Normalmente teria ignorado. Normalmente teria fechado a porta para bloquear o barulho. Em vez disso, saiu. O corredor estava decorado com balões e uma mesa improvisada tinha um bolo de supermercado com muita cobertura rosa. A aniversariante era Sofia, da contabilidade. Henrique não se lembrava de ter lhe dirigido a palavra jamais, embora ela estivesse na empresa há 5 anos. "Feliz aniversário, Sofia", disse ele ao se aproximar. O silêncio que caiu sobre o grupo foi absoluto. Todas as cabeças se viraram para ele como girassóis para o sol, ou talvez mais como coelhos diante de um predador. Sofia ficou com o garfo de plástico a meio caminho da boca. Senhor Almeida, eu? Obrigada. Não sabia que... Quer dizer, obrigada. Quantos anos você faz? 32. Bom momento na vida? Espero que celebre como merece. Ele não sabia se o que estava dizendo fazia sentido, mas aparentemente foi suficiente porque Sofia sorriu genuinamente. Alguém lhe ofereceu um pedaço de bolo. Ele aceitou, embora a cobertura rosa provavelmente tivesse açúcar suficiente para causar um coma diabético. Valéria o observava do outro lado do corredor. Havia algo em sua expressão que ele não conseguiu decifrar. Curiosidade, talvez, ou espanto. Quando finalmente voltou ao seu escritório, ela o seguiu. "Você está bem?" perguntou com cautela. "Perfeitamente bem." "Por que pergunta?" "Porque você acabou de fazer algo que nunca fez em 3 anos. Comer bolo, ser humano." As palavras deveriam tê-lo ofendido. Em vez disso, o fizeram rir. Uma risada real, não a cortesia social que usava em jantares de negócios. "Você tem razão", admitiu. "Suponho que tenho sido um pouco distante." Um pouco é eufemismo. Fui tão terrível assim, Valéria considerou a pergunta seriamente. Não terrível, apenas ausente. Como se você estivesse aqui, mas não realmente aqui. Entende? Ele entendia perfeitamente. Havia passado anos construindo muros, trancando-se em uma torre de eficiência e controle, porque era mais seguro do que o caos imprevisível das emoções humanas.
Quero mudar isso, disse em voz baixa. Algo mudou nos olhos de Valéria. Por que Henrique poderia ter mentido? Poderia ter dado uma resposta corporativa sobre cultura empresarial e satisfação dos funcionários, mas estava cansado de mentir, especialmente para si mesmo. Porque percebi que tenho vivido pela metade e quero viver por completo. Ele me disse que ela era a razão desse despertar. Não era preciso. A forma como Valéria o olhava lhe dizia que ela sabia. As semanas seguintes foram uma revelação progressiva. Henrique começou a participar de eventos do escritório, um happy hour às quintas-feiras onde os funcionários se reuniam em um bar próximo, uma reunião para assistir a jogos de futebol importantes, uma aula de yoga que o RH havia organizado às quartas-feiras ao meio-dia. No início, sua presença causava desconforto. Os funcionários não sabiam como se comportar com o C, o presente fora do contexto formal do escritório, mas gradualmente começaram a relaxar. Descobriram que Henrique podia falar de algo mais do que métricas, e Capês que podia rir de uma piada que perdia no pebolim como qualquer mortal, e sempre em cada evento procurava Valéria com o olhar. Ele a via brilhar nesses contextos. Era ela quem organizava as coletas para presentes de funcionários, quem se lembrava do nome do filho de cada pessoa e perguntava por eles, quem mediava pequenos conflitos com uma diplomacia natural que nenhum manual de recursos humanos poderia ensinar. Numa noite de quinta-feira, depois do happy hour, Henrique e Valéria compartilharam um Uber de volta. Ela morava em uma área que ele teria que cruzar de qualquer forma. Para chegar à sua cobertura, então, ele se ofereceu para deixá-la primeiro. Não era exatamente verdade, mas ela não precisava saber. No carro, com as luzes da cidade deslizando pelas janelas, conversaram de forma mais pessoal do que nunca. Por que enfermagem? Perguntou Henrique. Seu irmão. Valéria olhou pela janela. Porque ele quer ajudar. Sempre foi assim desde criança. Você lhe dava um brinquedo e ele acabava compartilhando com todas as crianças da vizinhança. Parece com a irmã dele. Ela sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Meus pais morreram há 5 anos. Acidente de carro. Eu tinha 25, ele 18. Alguém tinha que assumir a responsabilidade, então eu fiz isso. A informação caiu sobre Henrique como um peso. De repente, muitas coisas fizeram sentido. Por que ela trabalhava com tanta dedicação? Por que nunca pedia dias de folga? Por que cada centavo parecia importar? É por isso que você trabalha tanto, disse ele em voz baixa. É por isso que eu trabalho. A faculdade de enfermagem não é barata. E o Lucas, ele merece perseguir seus sonhos sem se preocupar com dinheiro. Já perdeu o suficiente. E você? E os seus sonhos? Valéria olhou para ele. Então realmente o olhou. Meus sonhos podem esperar. Ele não pode. Não havia ressentimento em suas palavras, apenas amor e determinação. Henrique sentiu algo se mover em seu peito, algo grande e assustador e belo. Você é extraordinária, disse ele. Não era algo que tivesse planejado dizer. Simplesmente saiu. Valéria corou sob as luzes intermitentes da rua. Só faço o que qualquer um faria. Não qualquer um. A maioria das pessoas teria afundado. Você se manteve à tona e ainda sustentou outra pessoa enquanto fazia isso. O Uber parou em frente a um prédio modesto em uma área tranquila da cidade. Valéria olhou para sua casa e depois novamente para Henrique. Obrigada, disse ela suavemente. Por ouvir por mudar. É muito notório. Todos comentam. A empresa parece diferente. Melhor, muito melhor. Ela saiu do carro, mas antes de fechar a porta, inclinou-se novamente. Henrique disse, ela usando seu nome pela primeira vez, sem o senhor na frente. O que você está fazendo? Essa mudança. Não faça só por mim, faça por você também. Você merece. O Uber se afastou e Henrique ficou olhando pela janela traseira até que a figura de Valéria desapareceu na entrada do prédio. O motorista o olhou pelo espelho retrovisor. Tudo bem, chefe, Henrique sorriu. Melhor do que bem. Pela primeira vez em anos era completamente verdade. A mudança na empresa era palpável. Os funcionários trabalhavam com mais entusiasmo a criatividade. Florescia os relatórios de satisfação no trabalho, atingiam números recordes. Nas reuniões do Conselho de Administração, os membros comentavam a transformação, embora não entendessem completamente sua origem. Mas Henrique entendia.
Havia aprendido que a eficiência sem humanidade era uma casa construída sobre areia. Agora que havia encontrado um alicerce mais sólido, todo o resto também se estabilizava. Valéria, por sua vez, começou a se destacar de maneiras que iam além de suas funções de assistente. Em uma reunião sobre a estratégia de expansão, ela fez uma observação sobre o mercado latino-americano que mudou completamente a perspectiva. Henrique não apenas a ouviu, pediu que ela desenvolvesse a ideia. Uma semana depois, ela apresentou uma análise completa que deixou o conselho de administração impressionado. Sua perspectiva era fresca, sua lógica impecável, sua visão estratégica surpreendentemente afiada. Onde você esteve escondendo todo esse talento? Ele lhe perguntou depois da reunião. Ela encolheu os ombros. Você nunca me perguntou. Ele tinha razão. Ele a havia encaixotado em um papel e nunca se dera ao trabalho de ver além. Outro erro que estava determinado a corrigir. Num sábado à tarde, Henrique se encontrou em uma situação incomum e entediado. Sua agenda estava vazia. Não tinha relatórios urgentes para revisar, nenhuma crise para gerenciar. A cobertura parecia enorme e vazia. As paredes de vidro que antes lhe pareciam sofisticadas, agora simplesmente o faziam se sentir sozinho. Sem pensar muito, pegou seu telefone e escreveu para Valéria. O que uma assistente excepcional faz no seu dia de folga? A resposta veio com uma foto anexa. Valéria e um jovem de cabelo escuro e sorriso largo, ambos cobertos de farinha, rindo em uma cozinha pequena, mas aconchegante. Tentando ensinar meu irmão a fazer pão. ênfase em tentando. Henrique se surpreendeu, sorrindo para a tela de seu telefone como um idiota. Como está indo? A cozinha parece uma zona de guerra, mas o pão cheira bem. Guarda um pedaço para mim. Sério? Sério. Na segunda-feira, Valéria chegou com um pacote embrulhado em papel manteiga. Dentro havia um pão artesanal imperfeito, mas claramente feito com carinho. O Lucas insistiu que eu trouxesse para você. Diz que você é o primeiro cliente não familiar dele. Henrique cortou uma fatia na mesma hora. Estava delicioso quente, com a textura exata, o sabor perfeito. Ele comeu lentamente, saboreando cada mordida, ciente de que Valéria o observava com uma mistura de diversão e ternura. Está incrível, disse ele honestamente. Seu irmão tem talento. Vou dizer a ele. Ele vai ficar feliz. Mas Henrique notou algo em sua expressão, uma sombra de preocupação que ela tentava esconder. O que foi nada. Valéria? Ela suspirou. É que o Lucas está no último ano. Depois vem o período de estágio que não é remunerado. E eu tenho pensado em como cobrir os gastos desse ano sem que ele precise trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas não é seu problema, esqueça. Henrique não esqueceu. Naquela tarde, ligou para o diretor de recursos humanos e discutiu a criação de um programa de bolsas interno para familiares de funcionários de destaque. Seria completamente legítimo, baseado em mérito, mas ele se certificaria de que Lucas se qualificasse. Não disse nada a Valéria ainda não. As conversas entre eles se tornaram mais frequentes e mais profundas. Já não eram apenas chefe e assistente, eram duas pessoas se conhecendo de verdade, descobrindo camadas, compartilhando histórias. Henrique contou-lhe sobre sua própria família, pais bem-sucedidos, mas emocionalmente distantes. Uma educação de perfeição exigida, mas afeto racionado. Contou-lhe sobre seu primeiro fracasso empresarial aos 25 anos, quando uma startup promissora faliu e o deixou endividado e humilhado. Contou-lhe como havia construído muros depois disso, decidindo que o sucesso exigia distância. Pensei que, se não me aproximasse demais, não poderia ser ferido, admitiu uma noite enquanto compartilhavam comida chinesa no escritório após um longo dia de trabalho. Acontece que só consegui ficar sozinho. Valéria colocou os hashes sobre a caixa de arroz frito. E agora percebo que ficar sozinho é pior do que qualquer ferida possível. Seus olhares se encontraram sobre a comida para a viagem e os documentos espalhados. Havia algo elétrico no ar, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. Henrique, disse ela suavemente, porque tudo mudou. Ele poderia ter evitado a pergunta,
Poderia ter dado uma resposta segura, mas estava cansado do seguro. Por uma mensagem errada, respondeu ele. Por descobrir que minha assistente perfeita era, na verdade, uma pessoa completa e fascinante que eu havia sido cego demais para ver. Por me dar conta de que estava vivendo em preto e branco quando o mundo estava cheio de cor. Valéria engoliu em seco. E o que você vai fazer a respeito? Ainda estou descobrindo, mas sei que quero continuar te descobrindo. Quero saber tudo o que não sei. Quero ouvir todas as histórias que nunca te pedi para contar. Isso pode levar tempo. Eu tenho tempo. A tensão entre eles era quase tangível. Henrique poderia ter diminuído a distância, poderia tê-la beijado ali mesmo em seu escritório, cercados por contratos e projeções financeiras. Mas algo o deteve. Não era medo, era respeito. Valéria merecia mais do que um momento impulsivo, merecia certeza. A oportunidade veio na forma de uma viagem de negócios. Henrique tinha que fechar um acordo importante em uma cidade litorânea a 3 horas de distância. Normalmente, ele teria ido sozinho ou com a equipe jurídica, mas desta vez fez algo diferente. Preciso que você venha comigo, disse ele a Valéria numa terça-feira de manhã. Sua perspectiva na reunião seria inestimável. Não era completamente mentira. Sua perspectiva seria útil, mas a verdade mais profunda era que ele queria tempo com ela, tempo real, fora do contexto do escritório, onde pudessem ser simplesmente Henrique e Valéria, sem títulos nem hierarquias. Voaram numa quinta-feira de manhã. O avião particular era um luxo ao qual Valéria claramente não estava acostumada, e vê-la experimentá-lo foi um presente em si. A forma como ela tocou o couro macio dos assentos, como seus olhos se arregalaram quando o comissário de bordo lhe ofereceu champanhe. O sorriso genuíno quando viu a cidade de cima encolhendo-se até parecer um brinquedo. Primeira vez em avião particular? Perguntou Henrique. Primeira vez em avião. A revelação o surpreendeu. Você nunca tinha voado. Nunca tive necessidade ou dinheiro. Depois que meus pais morreram, tudo se tornou sobre sobrevivência, não aventura. Henrique sentiu uma mistura de tristeza e determinação. Queria mostrar-lhe o mundo, queria dar-lhe todas as experiências que ela havia negado a si mesma enquanto cuidava de seu irmão. A reunião foi um sucesso. Valéria contribuiu com observações agudas que impressionaram os sócios em potencial. Mas, mais do que isso, eles viram como Henrique e ela trabalhavam juntos, como se complementavam, como havia uma química quase tangível na forma como se comunicavam. Vocês fazem uma ótima equipe, comentou o CEO da outra empresa. Nota-se que trabalham juntos há anos. 3 anos, confirmou Henrique, mas só agora começo a apreciar de verdade. Naquela noite, depois de assinar os contratos, Henrique não pegou o voo de volta como planejado. Em vez disso, virou-se para Valéria. Reservei quartos em um hotel de frente para o mar. Poderíamos pegar o voo de volta amanhã à tarde. O que acha? Ele viu a dúvida cruzar seu rosto. Não era dúvida sobre ele, mas sobre si mesma, sobre o que aquilo significava. Quartos separados, esclareceu Henrique rapidamente. Só pensei que seria agradável não nos apressarmos ver o pôr do sol, talvez jantar algo sem falar de trabalho. O sorriso de Valéria foi lento, mas radiante. Eu adoraria. O hotel era boutique e elegante, com grandes janelas que davam para o oceano. Henrique deu tempo a Valéria para se instalar e trocar de roupa, e se encontraram 1 hora depois no bar do lobby. Ela usava um vestido simples de cor azul marinho que ele nunca a tinha visto usar, o cabelo solto, apenas tocado pela brisa marinha que entrava pelas portas abertas, sem maquiagem excessiva, apenas ela mesma relaxada, de uma forma que ele nunca havia presenciado. Você está linda, disse ele, porque era a verdade e porque estava cansado de não dizer verdades. Você também não está nada mal. Jantaram no terraço do hotel com o som das ondas como trilha sonora. Falaram de tudo e de nada, de filmes favoritos e livros que haviam mudado suas vidas, de sonhos abandonados e esperanças renovadas, de medos secretos e alegrias simples. Henrique contou-lhe como, quando criança, queria ser arquiteto, mas seu pai havia insistido em negócios. Valéria compartilhou que uma vez havia pensado em estudar psicologia, mas depois da morte de seus pais, esses planos se evaporaram. Você se arrepende alguma vez, perguntou Henrique, de não ter perseguido seus próprios sonhos?
Valéria refletiu. Às vezes, mas depois penso no Lucas, em como ele está florescendo, em como vai ajudar tanta gente como enfermeiro e percebo que talvez meu sonho tenha mudado. Talvez ajudá-lo a alcançar o dele tenha se tornado meu propósito. Você é generosa demais. Ou talvez eu simplesmente ame meu irmão o suficiente para que a felicidade dele seja a minha. Após o jantar, caminharam pela praia. Era tarde e a areia estava fria sob seus pés descalços. Henrique havia deixado para trás os sapatos caros e as meias de grife. Valéria segurava o vestido com uma mão enquanto as ondas lambiam seus tornozelos. Obrigada por isso, disse ela, por me trazer por tudo. Porque você me lembrou que sou mais do que apenas uma funcionária, mais do que apenas a irmã do Lucas. Você me lembrou que sou Valéria com minha própria vida, meus próprios desejos. Henrique parou. Ela também. Eles se encararam sob a lua com o oceano rugindo às suas costas. E o que você deseja, Valéria? Ela ergueu o olhar para ele. À luz prateada da lua, seus olhos eram enormes e honestos. Isso me assusta, admitiu. Você me assusta, não porque você seja mau, mas porque você é importante. E não posso me permitir que as coisas importantes se quebrem. Eu também tenho medo, confessou Henrique. Faz anos que não sinto nada real e agora com você sinto tudo. É avassalador. O que vamos fazer? Henrique pegou a mão dela. Era pequena e quente na sua e se encaixava perfeitamente. Vamos ser corajosos, disse ele. Vamos escolher isso todos os dias, mesmo quando der medo, especialmente quando der medo. Valéria apertou sua mão. E se não der certo? E se der certo? Ela riu, um som puro e cheio de alívio. Você sempre tem resposta para tudo. Não para tudo. Não sei como fazer isso funcionar, mas quero tentar com você. O beijo, quando finalmente chegou, foi suave e doce e perfeito. Não foi impulsivo nem desesperado. Foi uma promessa, um começo. Quando se separaram, Valéria se agarrou à camisa dele. Isso vai complicar tudo no trabalho. Eu sei. As pessoas vão falar. Que falem. Vão pensar que não mereço minhas promoções, que só estou aqui por sua causa. Então vamos provar que estão errados juntos. A volta para a cidade no dia seguinte foi diferente. Já não eram chefe e assistente fingindo profissionalismo. Eram duas pessoas no início de algo real tentando navegar, como seria isso no contexto de suas vidas. Decidiram ir com calma, não fazer grandes anúncios, mas também não se esconder. Se alguém perguntasse, seriam honestos, mas não forçariam conversas desnecessárias. Os boatos começaram quase imediatamente, é claro. As pessoas notavam as pequenas coisas. Como Henrique sorria mais quando Valéria entrava na sala, como ela já não o chamava de Sr. Almeida, a menos que houvesse clientes presentes. A forma como compartilhavam olhares que diziam mais do que palavras. Houve comentários sussurrados. Algumas pessoas genuinamente felizes por eles, outras céticas, algumas poucas abertamente críticas. Valéria sentiu isso mais do que Henrique. Ele estava acostumado a ser julgado, a ser o centro das atenções. Mas para ela, cada olhar de soslaio, cada conversa que parava quando ela entrava em uma sala, era uma pequena flecha que se cravava. Uma tarde, ele a encontrou em seu escritório, olhando pela janela com os braços cruzados sobre o peito. O que foi? Ouvi duas mulheres da contabilidade falando no banheiro. Disseram que tudo o que consegui é porque estou dormindo com o chefe. Sua voz era monótona, mas ele podia ouvir a dor por baixo. Henrique sentiu uma raiva fria. Quem foram? Não importa. Sim, importa. Não, Henrique. Você não pode lutar todas as minhas batalhas. Se fizer isso, só vai provar o ponto delas. Que preciso que você me resgate, que não posso me defender sozinha. Ele odiava que ela tivesse razão. Então, o que fazemos? Eu faço meu trabalho brilhantemente, indiscutivelmente, até que não possam negar meu valor. E nós? E Valéria se virou para ele. Seus olhos estavam úmidos, mas firmes. Nós continuamos sendo nós, mas talvez eu precise de algo mais. O que for, preciso que saibam que você respeita meu trabalho, que não sou apenas sua namorada, mas sua igual profissional. Preciso de um cargo que reflita isso. Henrique entendeu imediatamente. Você tem pensado nisso. Desde a reunião com os sócios na costa. Me senti capaz como se pudesse fazer mais ser mais. Mas não posso fazer isso como sua assistente, não importa quão boa eu seja. Você tem razão.
Ele se aproximou de sua mesa, pegou seu tablet. O cargo de diretora de estratégia está vago. Estávamos procurando externamente sem sorte, mas você já conhece a empresa melhor do que ninguém. Sua apresentação sobre o mercado latino foi melhor do que qualquer coisa que os candidatos externos propuseram. O cargo é seu se você o quiser. Valéria piscou. Assim tão fácil. Não é fácil, é merecido. Você terá que se provar perante o conselho. Terá que apresentar uma visão para os próximos 3 anos. Se te derem o cargo, será porque você o conquistou. Algo em sua postura mudou. A vulnerabilidade se transformou em determinação. Quero tentar. Então vamos fazer isso. E Valéria, quando te derem esse cargo porque vão te dar, não será por minha causa, será apesar de mim. Porque você é tão brilhante que seria estúpido não reconhecer. A apresentação perante o Conselho de Administração foi uma semana depois. Henrique se absteve e deixou que Valéria falasse por si mesma. Ela entrou naquela sala com um terno novo, o cabelo em um coque profissional e uma confiança que ela havia conquistado passo a passo. Durante 45 minutos, desarmou qualquer dúvida. Apresentou uma análise exaustiva do mercado. Identificou oportunidades que ninguém mais havia visto. Propôs estratégias inovadoras, mas executáveis. Respondeu a perguntas difíceis com a precisão de um cirurgião e a criatividade de um artista. Quando terminou a sala, estava em silêncio. Então, um dos membros mais antigos do conselho, um homem que Henrique respeitava profundamente, disse: "Onde diabos você esteve escondida?" Valéria sorriu. Eu não estava escondida, só estava esperando a oportunidade certa. Deram-lhe o cargo por unanimidade. Naquela noite celebraram não com um jantar ostentoso em um restaurante caro, mas no apartamento de Valéria com Lucas, cozinhando massa caseira e rindo com as histórias que Henrique contava sobre os primeiros dias desajeitados da empresa. Lucas era exatamente como Valéria o havia descrito, caloroso, generoso, com uma luz interior que fazia as pessoas ao seu redor se sentirem melhores. Em algum momento da noite, enquanto Valéria estava na cozinha servindo a sobremesa, Lucas sentou-se ao lado de Henrique. "Obrigado", disse o jovem. "Pelo quê?" "Por ver minha irmã a pessoa real, não apenas a trabalhadora incansável. Ela sacrificou tanto por mim. Merece ser feliz." "Concordo. E vou fazer tudo o que puder para garantir que ela seja." Lucas sorriu. "Posso ver por que ela gosta de você. Você é direto. Ela precisa de alguém assim, alguém que não tenha medo de ser honesto. E você está bem com isso, mais do que bem. Pela primeira vez em anos, quando a olho não vejo alguém carregando o peso do mundo. Vejo minha irmã sorrindo genuinamente. Isso é tudo o que sempre quis." Os meses seguintes foram uma dança delicada de profissionalismo e amor. Valéria conquistou o respeito em seu novo cargo. Suas estratégias funcionavam, suas previsões se cumpriam. Gradualmente, os boatos se dissiparam, substituídos por reconhecimento genuíno. Henrique continuou mudando também. A empresa que ele havia construído com frieza e distanciamento agora florescia com humanidade. Os funcionários não apenas trabalhavam lá, sentiam-se parte de algo. A rotatividade diminuiu, a inovação aumentou, os números melhoraram, não apesar do novo ambiente, mas por causa dele. Estabeleceram limites claros no trabalho. Em reuniões eram profissionais. Valéria não tinha medo de desafiar suas ideias publicamente, e Henrique havia aprendido a valorizar essa honestidade. Quando discordavam, resolviam com respeito mútuo, mas fora do trabalho eram simplesmente Henrique e Valéria. Jantavam em pequenos restaurantes que ela conhecia, iam ao cinema, ver filmes independentes que ele nunca havia considerado. Passavam domingos inteiros no apartamento dela, cozinhando com Lucas, rindo, criando algo parecido com uma família. Uma tarde, quase um ano depois daquela mensagem errada, Henrique entrou no apartamento de Valéria com uma notícia. "Tem algo que preciso te mostrar." Ele a levou de carro para um bairro que ela não conhecia. Mais perto do escritório, em uma área tranquila, com árvores grandes e ruas limpas, ele parou em frente a um prédio de apartamentos moderno. "O que é isso?" perguntou Valéria. "Um investimento. Comprei 3 unidades neste prédio. Uma para mim, para quando trabalharmos até tarde, e eu não precisar ir até a cobertura. Uma pensei que poderia interessar a uma certa diretora de estratégia muito talentosa que conheço.
e uma se ele aceitar para um estudante de enfermagem que está prestes a começar seu ano de estágio não remunerado. Valéria ficou sem palavras. Henrique, eu não posso. Não é um presente. Tecnicamente, é um programa de moradia para funcionários-chave e suas famílias completamente legítimo. O aluguel é proporcional ao salário, o que significa que Lucas pagaria muito pouco durante seu ano de estágio e você pagaria o que já está pagando pelo seu apartamento atual, mas em um lugar mais seguro, mais perto do trabalho. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Valéria. Por quê? Porque eu posso. Porque eu quero, porque eu te amo e amo seu irmão por extensão, e porque depois de anos sem usar meu dinheiro para nada significativo, finalmente encontrei alguém por quem vale a pena fazer coisas. Ela o beijou ali mesmo, no carro, com toda a intensidade de um ano de amor crescente. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. Tanto. E você me assusta menos agora. Só menos bem. Você ainda é um ser e o poderoso. Isso tem sua própria intimidação. Ele riu. Sou apenas um homem que teve a sorte de receber uma mensagem errada. A proposta de casamento veio 6 meses depois, no lugar menos romântico imaginável, o escritório. Era tarde e passava das 10 da noite. Estavam terminando um projeto importante sentados no chão do escritório de Henrique, com documentos espalhados ao redor. Haviam pedido comida chinesa. Valéria tinha molho de soja na bochecha. Seu cabelo estava despenteado. Usava jeans e um moletom porque haviam saído do modo de trabalho formal horas atrás. Ela era perfeita. Casa comigo, disse Henrique de repente. Valéria, que estava tomando um gole de água, quase se engasgou exatamente como ele havia feito com aquela mensagem 1 ano e meio antes. O quê? Henrique largou a caixa de arroz frito e virou-se completamente para ela. Sei que não é romântico, sei que não tem anel, sei que estamos no chão do meu escritório, cercados por contratos, mas é honesto. Isto somos nós trabalhando juntos, comendo comida para a viagem, construindo algo juntos. E quero fazer isso pelo resto da minha vida. Henrique, antes de você, eu era meio homem. Eu funcionava, mas não vivia. Eu acordava, trabalhava, dormia, repetia e me convencia de que isso era suficiente porque não conhecia nada melhor. Mas então você enviou uma mensagem errada e abriu uma porta que eu nem sabia que queria cruzar. E do outro lado encontrei cor e riso e amor e vida real. Encontrei você. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Valéria agora. Isso é a coisa mais romântica que alguém já me disse. Isso é um sim. É um absolutamente sim. Sim à vida juntos. Sim a construir algo real. Sim a você, a nós, a tudo. Beijaram-se cercados por documentos de trabalho e comida chinesa e foi perfeito de uma forma que nenhuma proposta planejada poderia ter sido. Quando finalmente se separaram, Henrique disse: "Tenho que te confessar uma coisa." "O quê?" "Sim, eu tenho um anel. Tenho andado com ele por semanas, esperando o momento perfeito. Mas aparentemente o momento perfeito é agora aqui, quando você não estava esperando." Ele tirou uma pequena caixa de veludo da gaveta de sua mesa. Dentro havia um anel simples, mas bonito, com uma pedra que capturava a luz de uma forma que fazia pensar em promessas e futuros. Quando você o comprou, no dia seguinte em que você se mudou para o novo apartamento, vi como você olhava para sua nova casa, como seu rosto se iluminava, como abraçou o Lucas, quando ele viu seu próprio quarto, e soube que queria te ver assim feliz pelo resto da minha vida. Valéria estendeu a mão e ele deslizou o anel em seu dedo. Encaixava perfeitamente. Claro, Henrique havia medido sutilmente em um de seus momentos juntos, planejando até nos menores detalhes. "Eu te amo", disse ela, "mesmo quando você é impossivelmente organizado e planeja com meses de antecedência." "Eu te amo", respondeu ele, "mesmo quando você envia mensagens para a pessoa errada." Eles riram e naquela risada havia 1 ano e meio de transformação, de crescimento, de 2 pessoas aprendendo a ser vulneráveis e corajosas. Os 6 meses entre a proposta e o casamento foram um turbilhão de emoções e mudanças. Valéria insistiu em continuar trabalhando em tempo integral, rejeitando a sugestão de Henrique de tirar uma folga para planejar o casamento. "Não vou me tornar o clichê da mulher que abandona a carreira por um casamento",
disse ela com firmeza uma tarde, enquanto revisavam amostras de convites em seu apartamento. Contratei uma organizadora de casamentos para isso. Eu tenho uma empresa para ajudar a dirigir. Henrique a amava mais por isso. O planejamento do casamento revelou diferenças que tiveram que negociar. Henrique, acostumado ao luxo, inicialmente imaginou algo grande em um hotel 5 estrelas. Valéria queria algo mais íntimo, mais significativo. Não preciso impressionar 300 pessoas que mal conhecemos, argumentou. Quero estar cercada de pessoas que realmente me importam em um lugar que signifique algo. Encontraram o meio-termo perfeito, um jardim botânico perto da costa, o mesmo lugar onde tiveram seu primeiro encontro oficial fora do contexto do trabalho. Capacidade para 100 pessoas. Elegante, mas não ostentoso, cheio de significado. Lucas se envolveu em cada detalhe, animado por ter um papel tão importante. Uma tarde, enquanto provavam o bolo de casamento em uma pequena confeitaria artesanal, o jovem confessou algo a Henrique. Nunca pensei que veria minha irmã assim, disse ele observando Valéria discutir sabores com a confeiteira. Depois que perdemos nossos pais, ela se fechou. Tornou-se toda responsabilidade e dever. Esqueceu que também merecia ser feliz. E agora? Agora ela brilha. É como se alguém tivesse acendido uma luz que estava apagada por anos. Isso foi você. Henrique sentiu o peso daquelas palavras. Sua irmã me salvou tanto quanto eu a ela, Lucas, provavelmente mais. Durante esses meses também enfrentaram desafios. Alguns membros do conselho de administração expressaram preocupação sobre a percepção de o CEO se casar com uma diretora da empresa. Houve reuniões desconfortáveis onde Henrique teve que defender não apenas seu relacionamento, mas o mérito profissional de Valéria. Se alguém nesta mesa questiona as capacidades de Valéria Costa, disse ele em uma reunião particularmente tensa, convido-os a revisar os números do último ano. Nosso crescimento no mercado latino, que ela projetou e implementou, superou as expectativas em 40%. Nossa expansão digital, que ela liderou, nos posicionou acima de 3 concorrentes principais. E nosso programa de retenção de talentos, também iniciativa dela, reduziu a rotatividade a níveis históricos. Então, isso não é nepotismo, é reconhecimento de mérito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém voltou a questionar o assunto. Valéria soube daquela reunião por comentários de corredor. Naquela noite em seu apartamento, ela o confrontou. Não preciso que você lute minhas batalhas. Eu não estava lutando suas batalhas, estava declarando fatos. Henrique, me escuta? Sei que sou completamente capaz de me defender. Você demonstrou isso repetidamente. Mas estamos nisso juntos. Quando alguém questiona sua integridade profissional, não o faz apenas a você. Questiona meu julgamento por tê-la nesse cargo. E, francamente, meu julgamento em colocá-la lá é uma das melhores decisões que tomei na minha vida. Ela o beijou então, longa e profundamente. Sabe o que é o melhor em você? Minhas habilidades de negociação. Sua capacidade de aprender. Há 2 anos você teria deixado esses comentários passarem sem dizer nada. Agora você defende não apenas a mim, mas o princípio de reconhecer o talento, independentemente das relações pessoais. Você me ensinou bem. Nós nos ensinamos mutuamente. Na semana anterior ao casamento, Henrique teve uma conversa que não esperava. Seu pai, com quem mantivera uma relação distante por anos, ligou para ele. Sua mãe e eu queremos ir ao casamento, disse sem preâmbulos. Henrique ficou em silêncio por um momento. Não os incluí na lista porque presumi que não estariam interessados. Vocês nunca aprovaram minhas decisões pessoais. Talvez tenhamos sido duros demais. Sua mãe andou pesquisando sobre a Valéria. Ficou impressionada. Pesquisando? Bem, você sabe como sua mãe é, mas o ponto é, gostaríamos de estar lá se você nos quiser. Henrique olhou para Valéria, que estava ouvindo a conversa do outro lado da sala. Ela assentiu suavemente. Vocês seriam bem-vindos, disse ele finalmente, mas com uma condição. Venham como família, não como críticos. Este é o meu dia, nosso dia. E não vou permitir comentários que o manchem. Entendido. Na noite anterior ao casamento, houve um jantar íntimo com os mais próximos.
Lucas, alguns amigos de Valéria da faculdade colegas, que se tornaram confidentes. Os pais de Henrique chegaram educados, mas claramente fora de seu elemento no ambiente descontraído e afetuoso. Mas algo mudou quando Valéria falou sobre seus pais falecidos, sobre como gostaria que estivessem lá, sobre como a cada dia tentava viver de uma maneira que os deixasse orgulhosos. Sua voz embargou e Lucas pegou sua mão. A mãe de Henrique surpreendentemente aproximou-se e colocou a mão no ombro de Valéria. Tenho certeza de que estão orgulhosos, disse ela suavemente. Criaram uma mulher extraordinária. Valéria ergueu o olhar surpresa. Algo passou entre as duas mulheres naquele momento. Um entendimento silencioso, talvez sobre perda, sobre força, sobre amar, apesar da dor. O casamento foi pequeno e íntimo no jardim botânico, perto da costa, com o oceano visível à distância. Lucas foi o padrinho radiante em seu smoking há semanas de se formar como enfermeiro. Os funcionários da empresa que se tornaram amigos reais estavam presentes. Até os pais de Henrique, embora desconfortáveis com tanto desdobramento de emoção, estavam lá. Mas o momento que mais importava foi quando Henrique e Valéria se puseram diante do celebrante de mãos dadas, olhando nos olhos um do outro. Nunca imaginei que um erro me traria aqui, disse Valéria em seus votos. Mas agradeço a cada dia por essa mensagem errada que abriu a porta para tudo isso. Você me ensinou que é possível mudar, que nunca é tarde demais para escolher viver plenamente. Você me ensinou que o amor não precisa ser complicado, só precisa ser real. E isto, nós, é a coisa mais real que já conheci. Eu era um fantasma na minha própria vida, disse Henrique. Eu existia, mas não vivia. E então você chegou com sua força silenciosa e seu coração enorme, e me lembrou que ser humano não é uma fraqueza, é a maior força. Você me ensinou a ver as pessoas, a me importar, a amar. E eu te prometo diante de todas estas testemunhas que a cada dia escolherei te amar, te respeitar e ser digno do amor que você me dá. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi testemunhado por todos, mas naquele momento só existiam eles dois. Um ano após o casamento, a vida de Henrique e Valéria havia encontrado um ritmo belo e caótico. Henrique entrou em seu escritório, agora compartilhado com Valéria, que tinha sua própria mesa em frente às janelas. Ela estava revisando relatórios concentrada, mordendo o lábio inferior da forma que sempre fazia quando pensava profundamente. Ele se aproximou por trás, colocou as mãos sobre os ombros dela. Ela se recostou contra ele, o gesto tão natural quanto respirar. Como vai o projeto de expansão? Brilhantemente. Acredito que no próximo trimestre estaremos prontos para entrar no mercado europeu. Eu sabia que você conseguiria. Valéria girou a cadeira para olhá-lo. Havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de emoção e nervosismo que ele não via antes. Tenho algo para te dizer. O tom fez o coração de Henrique acelerar. Está tudo bem. Mais do que bem. Ela pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga, ainda plana sob a blusa de seda. Alguém mais vai compartilhar nosso escritório em alguns meses. Bem, não exatamente o escritório, mas nossa vida. Henrique olhou para ela processando. Então entendeu completamente. Você está grávida. Sim, 10 semanas. A alegria que inundou seu sistema era diferente de tudo que ele já sentira. Era pura, sem complicações, perfeita. No entanto, ele viu a incerteza nos olhos de Valéria. Como você se sente? Perguntou ele, ajoelhando-se à sua frente para ficar na altura dos olhos dela. Assustada, animada, sobrecarregada, feliz, preocupada com o trabalho se posso ser mãe e diretora ao mesmo tempo. Preocupada se serei uma boa mãe quando mal me lembro como eram meus próprios pais. Tudo de uma vez. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos. Você vai ser uma mãe incrível. Eu sei porque vi como você cuida do Lucas, como cuida de todos no escritório. Eu sei porque sua capacidade de amar é infinita e você está pronto. Aterrorizado e animado em partes iguais. Mas com você sei que posso fazer isso. Os meses seguintes foram uma jornada de descobertas. Henrique se viu lendo livros sobre paternidade às 3 da manhã, preocupado com cada detalhe.
Valéria navegou a gravidez com a mesma determinação com que enfrentava tudo em sua vida, recusando-se a reduzir sua carga de trabalho até que seu médico insistiu no 7º mês. Lucas estava em êxtase com a ideia de ser tio. Começou a aparecer com livros de desenvolvimento infantil com informações médicas que seus professores compartilhavam com uma ternura que fazia Valéria chorar regularmente. Hormônios, explicava a ela a cada vez. Mas Henrique sabia que era mais do que isso. Era a percepção de que a família que ela havia trabalhado tanto para manter unida agora estava crescendo de maneiras que nunca imaginou. Quando o Diego nasceu em uma tarde de primavera, com a chuva batendo nas janelas do hospital, Henrique soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Segurar aquele pequeno ser humano, ver seus olhos se abrirem e olharem para ele, como se ele fosse todo o universo, mudou algo fundamental em sua alma. Valéria, exausta, mas radiante, o observava segurar seu filho. "Você leva jeito", murmurou. "Estou com medo de quebrá-lo." "Você não vai. Somos uma equipe, lembra?" Os primeiros meses foram caóticos, noites sem dormir, fraldas constantes, choro inexplicável às 4 da manhã. Mas também foram mágicos. O primeiro sorriso de Diego direcionado a Henrique durante uma troca de fraldas, a forma como ele se acalmava instantaneamente quando Valéria o embalava, os domingos em que Lucas vinha e o menino adormecia em seus braços enquanto o jovem estudava para seus exames finais de enfermagem. Henrique descobriu que podia ser CEO e pai simultaneamente, mas isso exigia um tipo diferente de equilíbrio. Aprendeu a delegar mais, a confiar em sua equipe. Implementou políticas de trabalho em casa mais flexíveis, inspirado por sua própria necessidade de estar presente para sua família. Valéria voltou ao trabalho após 4 meses, mas em um arranjo híbrido que ela mesma projetou. 3 dias no escritório, 2 em casa. Henrique seguiu o mesmo horário para que sempre houvesse pelo menos um deles com Diego. "Lembra quando você achava que o controle era a coisa mais importante?" perguntou Valéria uma noite, enquanto ambos tentavam acalmar um Diego particularmente irritável. "Parece outra vida. Você se arrepende de ter perdido esse controle." Henrique a beijou por cima da cabeça de seu filho. "Nem por um segundo." Acontece que o caos de amar era infinitamente melhor do que a solidão do controle. 3 anos depois da mensagem errada que mudou tudo, Henrique Almeida e Valéria Costa Almeida não apenas lideravam a empresa mais bem-sucedida de seu setor, mas haviam transformado completamente sua cultura organizacional. Implementaram creches no escritório, horários flexíveis para pais, programas de mentoria que conectavam funcionários sêniores com juniores, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Os números confirmavam tudo. A retenção de funcionários era a mais alta da indústria. A inovação florescia, os lucros cresciam ano após ano. Mas os prêmios que mais valorizavam não eram os financeiros, mas os e-mails de agradecimento de funcionários que puderam estar presentes nos primeiros passos de seus filhos, as cartas de pessoas que sentiam que finalmente trabalhavam em um lugar que os valorizava como seres humanos completos. Mas mais importante do que qualquer conquista profissional era a vida que haviam construído. Em casa, seu filho Diego, de 2 anos, brincava com blocos no chão, enquanto Lucas, agora um enfermeiro registrado trabalhando em um hospital de prestígio e morando em seu próprio apartamento, o vigiava durante seus dias de folga. A família que se tornaram era barulhenta e caótica e perfeitamente imperfeita. Os pais de Henrique, para a surpresa de todos, tornaram-se avós dedicados. Embora ainda fossem formais e desconfortáveis com demonstrações excessivas de afeto, visitavam regularmente, e sua mãe havia desenvolvido uma relação inesperadamente próxima com Valéria. Uma noite, enquanto colocavam Diego para dormir, após um dia particularmente longo, Valéria disse a Henrique: "Às vezes penso naquela mensagem em como todo o meu mundo mudou no instante em que apertei enviar na conversa errada. Você se arrepende. Nunca. Mas me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse cometido aquele erro. Se você nunca tivesse descoberto que eu tinha uma vida fora do trabalho. Se tivéssemos continuado sendo apenas chefe e assistente presos em papéis que nos impediam de nos ver de verdade."
Henrique ajeitou um cobertor sobre Diego, beijou a testa de seu filho, respirando aquele cheiro único de bebê limpo e amor incondicional que ainda o desarmava a cada vez. Acho que eventualmente eu teria aberto os olhos, disse ele pensativo. Talvez tivesse levado mais tempo. Talvez tivéssemos perdido anos preciosos. Talvez eu precisasse de uma crise diferente para despertar. Mas acho que estávamos destinados a nos encontrar de verdade. A mensagem apenas acelerou o inevitável. Você acredita em destino. Acredito em você. Acredito em nós. Acredito que as melhores coisas da vida muitas vezes vêm dos erros mais inesperados. Acredito que a perfeição é chata e que o caos belo da vida real é onde a verdadeira magia acontece. Eles saíram do quarto de Diego com a luz noturna projetando estrelas no teto, o som de sua respiração suave preenchendo o espaço. Na sala, Lucas fez um sinal de que estava de saída, prometendo voltar no fim de semana para o churrasco em família, que agora era uma tradição sagrada. Henrique e Valéria ficaram no sofá de sua casa, ela aninhada contra ele, olhando para as luzes da cidade através das janelas. A vista era diferente da cobertura que Henrique habitara em sua vida anterior. Este apartamento era menor, mais aconchegante, cheio de brinquedos e fotos de família e evidências de vida realmente vivida. Obrigado, disse ele suavemente, beijando sua cabeça. Pelo quê? Por aquela mensagem errada, por abrir meus olhos, por me ensinar que viver significa sentir mesmo quando é desconfortável, por me mostrar que o amor não é uma distração de uma vida significativa, mas o ingrediente que a torna significativa em primeiro lugar. Valéria sorriu contra seu peito. Obrigada a você por receber aquela mensagem e não me demitir por assédio, embora naquele momento, honestamente eu desejasse que a terra me engolisse. Eles riram, o som preenchendo o espaço quente e acolhedor que haviam construído juntos, tijolo por tijolo, momento a momento, erro a erro. Henrique pensou no homem que fora 3 anos antes aquele CIU frio que media seu valor em contratos fechados e inimigos esmagados que havia construído muros tão altos que nem a luz do sol podia penetrá-los, que havia confundido solidão com força, distância com poder. Aquele homem estava morto, e em seu lugar crescera alguém melhor, alguém que sabia que a verdadeira força estava na vulnerabilidade, que o verdadeiro poder estava na conexão, que o verdadeiro sucesso se media em risadas compartilhadas e mãos dadas, e em crianças que cresciam sabendo que eram amadas incondicionalmente. Sabe o que é mais irônico? Disse Valéria, interrompendo seus pensamentos. O quê? Aquela mensagem que enviei por engano nem era tão especial. O encontro a que se referia foi medíocre. O cara era chato. A comida estava fria. Eu a escrevi só para ser educada. Henrique riu tão alto que teve que cobrir a boca para não acordar Diego. Você está me dizendo que toda a nossa vida juntos começou por uma mensagem genérica sobre um encontro terrível. Terrível seria eufemismo. Ele passou a noite inteira falando sobre sua coleção de moedas. Não acredito que tive ciúmes de um colecionador de moedas chato. Você teve ciúmes? Insuportavelmente. Por semanas enlouqueci imaginando quem era aquela pessoa que havia compartilhado uma noite com você. Valéria ergueu o olhar para ele, seus olhos brilhando com diversão e ternura. Se te serve de consolo, nunca mais o vi. Bloqueei o número dele depois de enviar aquela mensagem de cortesia. Então, tecnicamente, a mensagem que mudou nossas vidas foi destinada a um fantasma. Um fantasma chato com uma obsessão por moedas antigas, para ser exato. Eles se olharam e riram novamente, mais alto desta vez, o tipo de risada que vem do absurdo e do belo da vida. E em algum lugar no universo infinito de possibilidades, aquela mensagem ainda existia no éter digital. Um pequeno erro que mudara 2 vidas, que criaram uma família, que ensinara que às vezes as coisas mais importantes chegam quando menos as esperamos e das maneiras mais inesperadas. Adorei a noite passada. Da próxima vez eu cozinho. Palavras simples destinadas a um estranho esquecível que haviam aberto um mundo inteiro de amor, crescimento e transformação. Às vezes refletiu Henrique, enquanto segurava sua esposa em seus braços, os melhores destinos começam com os erros mais simples. Às vezes a mensagem errada é exatamente a correta. Antes de nos despedirmos, quero te agradecer por me acompanhar até o final desta história.
Se você chegou até aqui, significa que Henrique e Valéria tocaram em algo em você. E é exatamente isso que espero alcançar com cada palavra que escrevo. Se esta história te comoveu, te fez sorrir ou simplesmente te entreteve por um tempo, te convido a se inscrever. Seu apoio é o que torna possível continuar criando esses universos, continuar explorando o amor em todas as suas formas complexas e belas. Cada inscrição me diz que vale a pena continuar, que estas histórias importam. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima história.